Mudança que aconteceu no H1B já conseguiu beneficiar muita gente que já tinha startup montada aqui nos Estados Unidos. Então, até o próprio sistema imigratório está aos pouquinhos, devagar, mas se adaptando a essa nova realidade. Uma ideia também do índice de investimento que se faz em startups através desses sistemas. Por exemplo, no ano de 2022, os Estados Unidos, do modo geral, investiram 210 bilhões de dólares naquele ano em startups. Uma combinação das startups saindo de incubadoras de universidades, do Y Combinator, do Plug and Play e das milhares de outras entidades que fomentam a academia, o imigrante e também o americano que está estudando na região para poder lançar as suas ideias e as suas empresas. Só para dar uma comparação, no Brasil, em 2022, foram investidos como startups, incluindo os venture capitals, 5,2 bilhões de dólares. É só para dar um parâmetro 40 vezes mais nos Estados Unidos. Essa é a mensagem, Davi, da excelência da combinação do sistema educacional americano completamente direcionado para aplicações práticas e crescimento práticos para fazer não só os seus fundadores muito lucrativos, como também poder lançar ações no mercado que, em sua vez, também fazem muitos investidores ricos, ou pelo menos para ter a chance de enriquecer investindo numa companhia que cresce tão grande nesse ambiente tão prolífico. Ou seja, o que atrai essas mentes brilhantes para cá não é simplesmente uma educação de qualidade ou uma universidade de ponta, é justamente essa oportunidade durante mesmo a faculdade ou logo depois, você poder criar a sua ideia, colocar na prática aquilo que você idealizou e talvez ter a chance aí de, em pouco tempo, criar uma big tech, um unicórnio ou uma empresa de grande sucesso. Tem um mercado que viabiliza isso, de fato, é o mercado americano. O sistema imigratório também ajuda bastante esse planejamento. Precisa lembrar que o visto F1, que é o visto mais utilizado para estudar aqui nos Estados Unidos, ele permite 2 etapas práticas muito importantes. A primeira delas é o CPT, o Curriculum Practicum Training, quando o curso permite aí um tempo disponível para você fazer um estágio remunerado. Já é a oportunidade de você começar a ter contato com as empresas onde você pretende trabalhar ou para desenvolver algum projeto próprio seu, já patrocinado por algum investidor. E logo depois que você termina a faculdade, você pode ter até 3 anos de OPT, né, que é o Optional Practicum Training, que já é o estágio remunerado depois que você termina a faculdade. Então, isso para os cursos da área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os cursos que não são da área de STEM têm apenas 1 ano, mas esses que são mais relevantes para os Estados Unidos são até 3 anos depois. E 3 anos você cria um relacionamento com a empresa, né? Depois de 3 anos trabalhando, você cria o relacionamento com a empresa. E depois desse período, aí sim vem a possibilidade de aplicação de vistos de trabalho efetivamente, não apenas de estágio. E aí é onde começam os planos para poder permanecer aqui nos Estados Unidos. E justamente se adaptando a essa realidade, houve uma mudança recente num visto que é muito utilizado pela indústria de tecnologia, que é o visto H1B. Esse visto ele é muito utilizado por empresas como Google, Apple, a própria Tesla usa bastante. E o H1B ele é voltado justamente para profissionais qualificados que não têm mão de obra suficiente aqui nos Estados Unidos para atender essas vagas e muitos profissionais são contratados de fora. Mas o H1B é um visto muito comum de ser utilizado justamente para isso. E recentemente ele teve uma mudança bastante interessante, Arsênio. O H1B ele permite que qualquer empresa contrate um profissional que já esteja aqui nos Estados Unidos estudando ou alguém que esteja fora por até 6 anos. É um visto temporário de trabalho. Ele não dá acesso direto a algum cargo. Mas 6 anos são tempo suficiente para aplicar para algum outro visto de residência permanente, algum outro green card aqui, que você pode fazer em paralelo. Agora, o mais interessante do H1B é que ele só poderia ser aplicado para um funcionário da empresa e nunca poderia ser aplicado para um dono da empresa. Então imagina o estudante que veio de fora, fez a faculdade, mestrado, doutorado dele aqui, ele monta uma startup, ele monta uma empresa, ele pode contratar outras pessoas, mas ele mesmo não podia se patrocinar por esse visto. E recentemente, no começo do ano, saiu essa mudança do visto H1B, possibilitando, autorizando inclusive que a empresa pode patrocinar um dos seus fundadores, um dos seus sócios. E isso foi uma mudança bastante considerável, porque hoje esses grandes empresários ou esses gênios que criam startups e unicórnios aqui nos Estados Unidos que não tinham como conseguir um visto porque a própria empresa não poderia patrociná-lo, agora é um caminho viável. Óbvio que tem algumas regras, não é algo tão simples e trivial, mas é possível alguém que cria uma
empresa que já tem aporte capital, que já tem financiamento, que já está funcionando, conseguir patrocinar o próprio visto de trabalho para permanecer aqui nos Estados Unidos. Então, é a própria imigração ou o sistema imigratório americano se adaptando a essas novas realidades. Até porque o mundo inteiro já está implementando o tal do nômade digital, né? Que é aquele visto para quem quer só trabalhar ou melhor, só quer viver naquele país e trabalhando à distância. E esse nômade digital já está virando o visto de startup, ou seja, de empresas que querem montar startup naqueles países. Os Estados Unidos ainda não evoluiu nesse ponto. A gente ainda não tem aqui um visto para nômade digital, ou seja, quem trabalha para empresas de outros lugares e só quer morar e gastar o salário aqui nos Estados Unidos, isso ainda não acontece. E também o famoso e tão esperado visto de fundador de startup até hoje não saiu do papel, continua só na promessa. Mas essa mudança que aconteceu no H1B já conseguiu beneficiar muita gente que já tinha startup montada aqui nos Estados Unidos. Então, até o próprio sistema imigratório está aos pouquinhos, devagar, mas se adaptando a essa nova realidade. Então, existem caminhos.